Pronto, gente, vamos começar então. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Manda aí no chat, por favor, para eu ter uma noção se está tudo certo. Beleza, vou começar então. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa semana acadêmica, com o tema Antropoceno e seus impactos na biodiversidade. Eu sou Isabela e, em nome do GECB, eu gostaria de agradecer todos aqui presentes. Vou dar alguns avisos agora. Caso alguém não saiba, a gente está fazendo uma inscrição solidária e toda a verba arrecadada vai ser para uma ONG em prol da biodiversidade do Pantanal. Além de ajudar, a cada R$ 5 doados, você concorre a uma chance de participar de um sorteio que a gente está fazendo, que você pode conferir na nossa página do Instagram, com prêmios incríveis. Essa inscrição, ela pode ser feita até o final da semana acadêmica, e para doar, é só você pegar os dados que estão na descrição do grupo do WhatsApp, ou pedir para a gente no Instagram. Aí, assim que doar, é só enviar o comprovante para o nosso e-mail, jecbiufo@gmail.com. Caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer da palestra, é só mandar aqui no chat do Meet, que a gente vai organizar as perguntas e fazer ao final. E antes de começar a fazer essas perguntas, a gente vai enviar no chat mesmo também o formulário de presença correspondente à palestra do dia. Então, não esqueçam de preenchê-lo, porque para ganhar o certificado tem que ter 75% de presença no curso todo, que corresponde a 2 palestras. Caso você também não esteja no grupo do WhatsApp, é só mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram, @jecbiufo, que a gente te envia o link. Bom, pessoal, esses foram os avisos. Vou dar início agora à palestra. O tema, então, é as emergências do nosso tempo, mudanças climáticas e perda da biodiversidade, que será administrada pelo professor Dr. Paulo Artacho. Ele é graduado em Física pela USP, já trabalhou na NASA, nas universidades de Antuérpia, não sei se fala assim, desculpa, Lund e Harvard, e atualmente é professor no Instituto de Física da USP. Agradecemos demais a presença e por ter aceitado o nosso convite, Paulo. Boa palestra a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vou passar a palavra para você agora. Vamos lá, gente. Agradeço também o convite. É sempre bom a gente discutir temas tão realmente complexos e com amplas implicações sociais e econômicas como esse, né? Bom, eu acho que todos aqui sabem que nós estamos passando, a humanidade como um todo está passando por 3 crises simultâneas. A primeira é a mais óbvia, que é a crise na saúde, a crise do Covid-19, que ainda estamos dentro dela e que está trazendo implicações socioeconômicas enormes, na verdade, para todas as economias do planeta como um todo. Essa é a primeira crise. A segunda crise é a crise da emergência climática. Esta crise da emergência climática, deixa eu só fechar a porta aqui. Esta crise da emergência climática, nós estamos já dentro dela e ela se caracteriza também por um processo levando agora com um impacto na saúde, no meio ambiente, na biodiversidade. O segundo ponto é que eles evidenciam uma visão de muito curto prazo do nosso sistema econômico, do nosso sistema político. Os governos, em geral, conseguem, no máximo, prever políticas para 2 anos ou, no máximo, para 4 anos. Uma empresa consegue fazer planos, digamos, para 1 ano ou 2 anos, mas ninguém pensa no nosso planeta numa escala temporal de 10, 20 ou de 100 anos. E isto tem se mostrado absolutamente necessário. E o terceiro ponto que essas 3 crises evidenciam é a falta de uma governança para enfrentamento destas crises, tanto a nível global, quanto a nível de cada país, quanto a nível municipal. Então, vamos discutir esses 3 aspectos dessas 3 crises na qual a gente está. E essas 3 crises, elas também
tem um ponto em comum que é extremamente importante, que é a questão da tomada de decisão baseada em ciência, né? Veja, na questão do Covid, a gente viu isso muito claro, com alguns dos nossos governantes fazerem sugestões de tratamentos médicos sem sequer ter formação em medicina, receitando cloroquina genericamente, sem que sequer haja qualquer evidência científica que esse, entre aspas, remédio possa funcionar, e isso obviamente trouxe mortes, trouxe prejuízos imensos para a nossa sociedade, né? Isso não é peculiar só do Brasil, também ocorreu em alguns outros países, e que mostra que a tomada da decisão tem que ser baseada em ciência. E isto é uma questão muito recente, onde a gente observou que, em geral, governos de extrema-direita, eles aceitam a ciência quando as descobertas ou recomendações da ciência vão na direção dos seus interesses ou econômicos, ou sociais, ou religiosos. E esses governos rechaçam a ciência quando ela vai contra os seus interesses. Então, na verdade, não é uma questão de valorização ou não da ciência, mas é do mau uso da ciência para atender aos seus interesses específicos, né? E isso é uma questão que está tomando uma dimensão extremamente importante em alguns países, em particular no nosso país. E essas três crises, elas estão tendo efeitos socioeconômicos devastadores, e é muito importante a gente perceber que as três crises estão ligadas entre si, né? Por quê? Porque milhares de vírus, como o SARS-CoV-2, que está causando o Covid-19, habitam a flora e a fauna na Amazônia, e com o desmatamento da floresta amazônica, não precisa ser muito esperto para perceber... Oi. Rapidinho, desculpa te interromper, é que tem um pessoal entrando na outra sala e seu áudio está mutado lá. Será que você podia desmutar, por favor? Já está agora. Todo mundo na outra sala está escutando? Opa, peraí. A gente consegue escutar sim, Paulo. Obrigada. Tá, nada, vamos lá, desculpa, eu não tinha percebido isso. Bom, vamos lá. Então, essas três crises, a crise do Covid-19, a crise da biodiversidade e a emergência climática, elas têm efeitos socioeconômicos devastadores, e elas estão ligadas entre si, porque nós temos milhares de vírus que hoje habitam, por exemplo, a floresta amazônica, e com o desmatamento da floresta amazônica é facilitado o contato desses vírus com a nossa sociedade. Então, é só uma questão de tempo para que a gente possa ter outros vírus, como o SARS-CoV-2, atuando na nossa sociedade. Da questão da crise climática, hoje é muito claro que nós entramos no antropoceno, onde uma única espécie entre as milhares de espécies do nosso planeta está mudando a composição da atmosfera, né? Então, as concentrações de gás de efeito estufa, como o dióxido de carbono, que eram 280 partes por milhão há 100 anos atrás, hoje ela é cerca de 420 partes por milhão e crescendo a uma taxa de 2% ao ano por causa da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento de florestas tropicais. Então, esse aumento da composição dos gases de efeito estufa na atmosfera está fazendo com que a temperatura do planeta esteja já aumentando. Ela já aumentou cerca de 1,2 graus centígrados em média, sendo que em algumas regiões do Nordeste brasileiro esse aumento da temperatura já atingiu 2,5 graus. Isso tem impactos, por exemplo, na chuva, onde em algumas regiões do Nordeste brasileiro já tivemos um decréscimo na chuva da ordem de 30%, e isso também está fazendo com que haja um aumento na frequência dos eventos climáticos extremos. A gente viu ao longo do mês passado que cerca de 80% da área do nosso país, do Brasil, foi tomado
por ondas de calor. Tivemos temperaturas de 42 e 43 graus no centro-oeste brasileiro e temperaturas muito altas, por exemplo, até aqui na região do estado de São Paulo. Bom, o que acontece é que o aquecimento global favorece e intensificam estas ondas de calor. E do futuro, o que a gente pode esperar? Bom, de acordo com os modelos climáticos, nós continuarmos emitindo em torno de 38 bilhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera todo ano, a temperatura do nosso planeta vai subir de 4 a 5 graus centígrados. Isto pode parecer pouco, mas vocês imaginam uma cidade como Cuiabá, que tem normalmente 40, 41 graus durante o verão, quando essa temperatura começar a atingir 46, 47 graus no verão, né? Quando as ondas de calor, como essa que nós tivemos, atingirem 50, 52 graus Celsius, nós podemos ter impactos na agricultura e impacto socioeconômico muito grande. E exatamente este é o caminho que nós já estamos seguindo hoje. Então, o aumento das queimadas, dos incêndios como os que nós tivemos na Califórnia, como os que tivemos na Austrália no começo deste ano, por exemplo, e como os que nós tivemos no Pantanal, veja que 27% da área do Pantanal foi destruído ao longo de 2 meses de incêndios enormes, né? Estas ondas de calor vão continuar e aumentar de intensidade e de frequência, o que agrava o efeito estufa pela emissão adicional de gases de efeito estufa, como o metano e como o CO2. Então, uma das consequências do futuro é que muitas áreas do nosso planeta podem vir a se tornar inabitáveis, né? Então, o Nordeste brasileiro, que hoje é uma região semiárida, pode se tornar uma região desértica, uma região árida, e não ter condições de sustentar a população que vive lá. E aí, para o nosso país, nós temos que começar a pensar o que nós vamos fazer com os milhões de nordestinos que vão ter que migrar para as outras regiões do país. Isto, por exemplo, vai fazer com que as migrações da África para a Europa, que estão acontecendo hoje, e as migrações da América Central para os Estados Unidos, seja fichinha, perto do que nós vamos ter no futuro. Portanto, nós estamos falando de algo que tem implicações enormes. E o futuro não é o futuro no final deste século. Já está ocorrendo hoje. Então, é importante perceber que nós não estamos mais falando do futuro, mas nós estamos falando do presente. E uma das questões das mudanças climáticas globais tão importantes é qual vai ser como isso vai afetar a nossa capacidade de produzir alimentos para uma população de 10 bilhões de pessoas em 2050. Vocês imaginam que não vai ser nada fácil, por exemplo, para o Brasil Central continuar produzindo a quantidade de alimentos que a gente produz num clima muito mais seco, com temperaturas muito mais elevadas, não vai ser uma vida muito fácil. Mas essas 3 crises, né? A crise do Covid-19, a crise da emergência climática e a crise de perda de biodiversidade, elas têm diferenças importantes. A maior diferença entre elas é na escala temporal. Enquanto essa atual crise do coronavírus talvez vai durar mais 1 ano ou mais 2 anos, a crise da emergência climática vai durar vários séculos e a crise da perda da biodiversidade é para sempre. Uma vez que a gente perde uma espécie, ela é perdida para sempre. Então, vocês vejam que na escala temporal nós temos que pensar muito, muito nas ações que estamos tendo hoje, porque elas terão implicações ao longo dos vários séculos ou terão implicações permanentes, como é o caso da perda de biodiversidade, né? E a questão temporal também é importante, porque será que nós vamos ter que esperar a temperatura do nosso planeta aumentar 4 a 5 graus antes de agir seriamente na redução das emissões, que é a única coisa que a gente pode fazer, né? Um problema que tem
em relação a essas crises é que é o seguinte: na crise do Covid-19, se você quiser controlar essa crise, você pode fazer um lockdown muito restrito e que você controla a propagação do vírus. Mas na crise da emergência climática e da perda de biodiversidade, não há lockdown possível, não adianta a gente fugir, porque essa crise afeta todos os seres vivos do nosso planeta, mesmo índios que nunca tiveram contato com o homem branco estão sentindo a emergência climática. Então, esta questão é uma questão muito importante, né? E outra questão importante é a pergunta de aonde será que a nossa sociedade está aplicando seus recursos financeiros e intelectuais no lugar certo, né? Por que essa pergunta aparece? Porque, veja, de repente, um vírus de 120 nanômetros só aparece e, desconhecido da ciência, não há tratamento e ainda não há vacina para lidar com esses vírus, né? Será que a humanidade não teria que ter se preparado para isso? Porque o IPCC, desde o relatório que ganhou o Prêmio Nobel em 2013, deixa bem claro que pandemias como essa iriam acontecer no futuro, mas não foi escutado. E chega a ser ridículo que pegue um país como os Estados Unidos, por exemplo, né, que gasta trilhões de dólares todo ano com manutenção de arsenal atômico e com máquinas de guerra, tenham mais de 220 mil mortos em 6 meses por causa de um simples vírus que tem 120 nanômetros de tamanho. Eu acho que isso é muito claro que nós estamos colocando os nossos recursos naturais, intelectuais e financeiros no lugar errado, né? E a crise do Covid escancarou um outro problema que é muito grave na nossa sociedade, que é a questão da governança, né? Será que a gente está capacitado para lidar com problemas globais? Veja a crise do Covid-19. Cada país da Europa tomou atitudes completamente diferentes. A Bélgica, a França, a Alemanha, Luxemburgo, cada um tomou estratégias diferentes para lidar com o Covid. Eles distam 100 a 200 quilômetros de distância um do outro e, obviamente, isso não é nada para a propagação de um vírus. Aqui no Brasil, a situação foi pior ainda. Cada estado teve estratégias diferentes e, às vezes, cada município dentro de uma cidade teve estratégias diferentes. Um município resolve abrir escola, o outro município do lado mantém as escolas fechadas, quer dizer, ao bel prazer, sem nenhuma opinião baseada em ciência. Será que a gente consegue resolver uma crise global atuando desta maneira? A clara resposta é não. Então, a questão da governança é chave. Por exemplo, na questão da emergência climática, o único acordo hoje que nós temos global em vigor é o Acordo de Paris, e o Acordo de Paris é baseado em medidas de redução de emissão voluntárias de cada país. E não há nenhuma penalidade se um país não cumprir as suas metas. É possível que um acordo desse tipo funcione? Eu acho que é mais do que óbvio que não. Ele não vai funcionar como não está funcionando. O Brasil não vai cumprir as suas metas, os Estados Unidos não vão cumprir as suas metas de redução, e se todos os 196 países da ONU cumprirem as suas metas, mesmo assim a temperatura do planeta sobe 3,3 graus Celsius globalmente falando, o que significa que em áreas continentais o aumento é da ordem de 4,3 graus Celsius e que, se a gente levar em conta que a maior parte da população, 80% da população, vai estar vivendo em áreas urbanas e nós temos um efeito da ilha de calor que pode aumentar essa temperatura ainda em 1 grau Celsius,
Portanto, nós estamos falando que se todos os países cumprirem as metas do Acordo de Paris, o planeta vai aquecer cerca de 4,5 graus a 5 graus. Então, os ecossistemas vão sofrer muito com isso, e, em particular, na Amazônia e os ecossistemas tropicais, é de preocupação enorme para a ciência por uma razão muito simples. Acima de um certo threshold de temperatura, as enzimas que controlam a fotossíntese deixam de funcionar com a mesma eficiência. Portanto, numa temperatura 5 graus mais quente, é possível que muitas das espécies que hoje absorvem carbono da atmosfera na floresta amazônica, por exemplo, a sua fotossíntese deixe de ser tão eficiente e elas comecem a perder carbono para a atmosfera, agravando o efeito estufa, né? Bom, e para a gente ir terminando, quais são as alternativas que nós temos para o nosso planeta pós-pandemia de 2020, né? Primeiro, na questão climática. Na questão climática, o IPCC coloca a receita de maneira muito clara que a gente tem que reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 7% ao ano, continuamente, de 2020 até 2050, e zerar as emissões de gases de efeito estufa a partir de 2050. Isto para limitar o aquecimento global em 3 graus centígrados. Então, vejam que isso é uma enorme tarefa de mudar toda a estrutura social e econômica do nosso planeta como um todo. No caso da saúde, ficou muito claro a fragilidade com as UTIs absolutamente superlotadas, né? Ontem, de novo, o estado do Amazonas está com as UTIs totalmente lotadas de paciente com Covid. E veja que curioso, no Amazonas só há UTI na capital, na cidade de Manaus. Então veja que uma pessoa que fique doente, basicamente a 12, 14, 16 horas de barco da cidade, tem que ser transportada de barco, porque obviamente não há aviões leito, UTIs para transportar toda uma população doente. Então, o que nós percebemos é uma vulnerabilidade enorme na questão da saúde pelo interior do Brasil e também pelo interior de outros países. Isso não aconteceu só no nosso país. E na questão da biodiversidade, obviamente nós temos que investir pesadamente na proteção de áreas naturais, além de evitar que vírus que estão em equilíbrio nessas áreas naturais migrem para a nossa civilização humana, nós também temos que garantir na verdade, mantém o clima do nosso planeta como nós temos hoje. Mas pós-pandemia tem uma questão que é mais importante do que qualquer todas essas, que é mudar o modelo de desenvolvimento econômico que nós temos até agora. Esse modelo de desenvolvimento econômico é que nos trouxe a crise na saúde, a crise da emergência climática e a crise da perda de biodiversidade. A desigualdade de renda, tanto no nosso país quanto entre os países, é absolutamente insustentável do ponto de vista de organização de uma sociedade sadia e próspera. Isso traz vulnerabilidades para a nossa sociedade enormes, né? E os economistas preconizam crescimento econômico positivo para sempre, sendo que o nosso país, nosso planeta, tem recursos naturais limitados. Isso não existe. Não existe crescimento econômico positivo permanentemente num planeta com recursos naturais limitados. Então, estas questões têm que ser repensadas. Vários países europeus estão repensando na questão do desenvolvimento econômico, inclusive o parlamento da Holanda, pensando em como implementar o decrescimento econômico para diminuir o uso de recursos naturais do nosso planeta, porque isso, obviamente, é insustentável hoje,
quanto mais no futuro. A ONU, para encaminhar uma solução para estas questões, desenvolveu os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde são 17 objetivos, um deles é agir contra a ação climática, mas também trabalhar em igualdade de gênero, fornecer educação de qualidade para a população, prover água potável, melhorar a qualidade do ar, diminuindo a poluição do ar e deter a perda de biodiversidade e proteger o clima. São objetivos que deveriam orientar as ações do nosso governo, mas veja que as ações dos governos, não só do brasileiro, basicamente atende aos interesses das indústrias, do setor financeiro, dos ruralistas, no caso da Amazônia, e não atentam aos interesses da população em geral. Então, isso está ligado com a crise da democracia no planeta como um todo. Isso, infelizmente, não é peculiar para o Brasil, e isso é uma questão que nós temos que trabalhar em conjunto, principalmente a população mais jovem, que possa ver um futuro para o nosso planeta. E a última pergunta é: quando é que a gente vai voltar ao normal, né? Esta pandemia nos trouxe uma situação completamente anômala de confinamento, de uso de máscaras, de restrição ao uso de atividades conjuntas. Então, a pergunta, quando que a gente vai voltar ao normal, é muito pertinente. E a grande pergunta é: o que é o normal? Será que o normal é desmatar 10.500 quilômetros quadrados de floresta amazônica todo ano? Será que normal é emitir 38 bilhões de toneladas de CO2 a cada ano para a atmosfera? Então, eu acho que é muito claro que não existe mais o voltar ao normal, porque o antigo normal ficou muito claro que ele não é sustentável, e se a gente voltar ao antigo normal, nós vamos ter crises como essa que nós estamos enfrentando hoje, permanentemente, com um enorme prejuízo para a nossa sociedade na área ambiental, na biodiversidade e na saúde. Então, é importante a gente ter claro de que a nossa sociedade do futuro terá que ser dirigida pela ciência, ao invés de ser dirigida pelos interesses políticos ou econômicos dos grupos que estão no poder, particularmente naquele momento. Isso é absolutamente essencial, que a nossa sociedade mude de rumo para um rumo que seja sustentável e que possa construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e sustentável no futuro. Então, essa era a minha principal mensagem, e estou aberto aqui para vocês discutirem o que vocês tiverem interesse em elaborar um pouco mais. Obrigado pela atenção, gente. Oi, Paulo, tá me ouvindo? Sim, sim. Gente, vocês mandaram as perguntas já aqui pra gente. Deixa eu ver aqui rapidinho se alguém mandou no chat. Tem um recadinho da Alessandra. Aqui ela tá falando: Paulo, já gostava dos seus trabalhos, mas adorei te escutar. Tem algumas perguntas. Queria saber a opinião crítica do Paulo sobre o mercado de carbono. Uhum. Bom, vamos respondendo uma por uma, que aí fica mais objetivo. Primeiro, o que é o mercado de carbono? Tá? O mercado de carbono foi uma tentativa de você, de uma certa maneira, colocar um valor nas emissões de gases de efeito estufa. Então, uma indústria que quer poluir mais, digamos, na França, compra uma fazenda aqui no Brasil, refloresta, captura carbono, e com isso ela tem autorização lá na França para aumentar suas emissões, né? É um mecanismo, né, uma maneira muito simples de colocar. Então, você com isso precifica as emissões de carbono. Isso nunca funcionou,
né? Por razões mais ou menos óbvias. Primeiro, ele não leva necessariamente a uma redução de emissões, mas ele troca emissões de um determinado lugar para um outro lugar do planeta. Então, na verdade, você precisa de políticas muito mais rígidas de redução de emissões. Um deles é colocar um imposto muito pesado nas emissões de carbono, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, né? Se o litro da gasolina custasse R$ 20, ao invés do que ele custa hoje, com certeza o consumo seria melhor, desde que a gente investisse os recursos provenientes desse imposto do carbono, digamos assim, em atividades de preservação ambiental e de troca de geração de eletricidade. Acontece que alguns países não aceitam esses, aí entre aspas, imposto do carbono, em particular os Estados Unidos. Mas, de uma maneira indireta, ele já existe, por exemplo, na Suécia. Você paga na Suécia muito mais caro pela gasolina do que você paga nos Estados Unidos ou no Brasil. E isso é absolutamente correto, porque você tem que levar em conta as eventualidades de lidar com o aumento da concentração de gás de efeito estufa e da queima de combustíveis fósseis. Então, uma das saídas para reduzir as emissões é através do imposto de emissões de carbono. Beleza, vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é: o plantio de espécies exóticas deveria ser taxado em igualdade no mercado de carbono como aquelas nativas? Veja bem, é importante a gente entender que só existe uma única maneira de remover CO2 da atmosfera na escala que a gente precisa. Este processo se chama fotossíntese. É a única maneira hoje de remover CO2 em larga escala. Portanto, você investir em grandes projetos de reflorestamento é uma das receitas para remover CO2 da atmosfera e, com isso, minorar os impactos das mudanças climáticas, né? Bom, aí tem vários problemas em relação a isso. Primeiro, aonde você vai plantar 1 trilhão de árvores para sequestrar CO2 numa quantidade significativa para fazer alguma diferença nas emissões de gás de efeito estufa hoje? Esta região teria que ser a região tropical. Brasil, África, sudoeste da Ásia, né? E não adianta você plantar essas árvores no Alasca, porque elas vão demorar 100 anos para crescer, enquanto que uma árvore de grande porte cresce em 20, 30 anos no Brasil. E aí vem a questão, mas aí também é onde a gente produz alimentos, né? Será que a gente deve parar de produzir alimentos para plantar árvore, para que os países desenvolvidos continuem a andar com seus carros e queimar combustíveis fósseis, né? E você vai fazer essas plantações de árvores com o quê? Com eucaliptos que crescem muito rápido e absorvem CO2 muito rápido, ou com espécies nativas da vegetação local, que obviamente tem um crescimento muito mais lento, mas eles mantêm a biodiversidade. Então, são questões hoje que ainda estão em aberto e não há qualquer decisão, nem do IPCC, nem dos tomadores de decisão em relação a essa questão. Idealmente, é evidente que seria a plantação de espécies nativas, né, que tem um crescimento mais lento, mas que tem benefícios para o ecossistema muito maiores do que, por exemplo, encher o Brasil de eucalipto de cima a baixo, né? Então, isso tem que ser governado, digamos assim, pela ciência e tem que ser governado por gente que realmente tem interesse em melhoria da preservação da biodiversidade no nosso planeta. Beleza. A próxima pergunta, então, também da Alessandra. A poluição dos oceanos e o aumento da temperatura tem alguma ligação?
Veja, os oceanos são extremamente importantes na regulação do clima do nosso planeta. Primeiro, para quem é físico, a água tem uma enorme capacidade térmica, ou seja, ela absorve calor com um pequeno aumento de temperatura em grandes quantidades. Então, 80% do calor absorvido já pelo planeta, na verdade, está indo para os oceanos. Com isso, os oceanos também estão se aquecendo e, por causa do aumento da concentração do CO2 na atmosfera, nós estamos tornando os oceanos mais ácidos, com isso prejudicando toda a cadeia alimentar, que é baseada nos plânctons e nos micro-organismos que têm como esqueleto material calcário, e com isso nós estamos perturbando significativamente a biodiversidade dos oceanos. Então, os oceanos são extremamente importantes. E os oceanos, assim como a atmosfera, sempre foram tratados como se fossem latas de lixo. Por exemplo, no caso da atmosfera, olha, eu tenho resíduo tóxico aqui, ou um resíduo da agricultura, o que eu faço com isso? Eu queimo e transformo aquilo em CO2. Os oceanos é o repositório final de todo o lixo que a gente joga nos rios e etc e tal, que é um material de consumo da gente hoje, em particular a questão dos plásticos está muito em voga, né? Mas os oceanos estão ficando extremamente poluídos de plástico e isso está comprometendo a biota marinha de uma maneira muito significativa, né? Então, nós temos que pensar com muito cuidado na preservação não só dos ecossistemas terrestres, onde a gente vive, mas também dos oceanos, porque há um equilíbrio muito delicado entre os diferentes ecossistemas do nosso planeta como um todo. E os oceanos, com o aquecimento global, estão perdendo capacidade de absorver CO2, eles estão perdendo oxigênio para a atmosfera, porque a água mais quente aumenta a agitação térmica das moléculas e, com isso, diminui a capacidade dos oceanos de absorver oxigênio, e isso afeta todos os seres vivos dos oceanos baseados na vida que depende de oxigênio. Então, veja que nós temos uma problemática enorme com os oceanos, temos problemáticas separadas com a poluição com plástico do que a problemática com o aquecimento global e o impacto dos oceanos na absorção de CO2. Ambos são problemas extremamente importantes e têm que ser lidados de uma maneira muito urgente. Beleza, agora então a última pergunta da Alessandra é: quais alternativas você vê como opção de redução dos gases do efeito estufa num país como o Brasil e como colocar em prática? Olha, gente, a primeira pergunta que sempre aparece em debates desse tipo é o seguinte: nós temos saída? Isso é o fim do mundo? A verdade é, isso não é o fim do mundo. Nós temos saída, sim. Isso não custa caro e pode ser implementado, né? Como? A ciência dá as respostas de uma maneira muito, muito clara, né? Primeiro, hoje nós temos a geração de energia eólica e a geração de energia solar hoje é feita a preços bastante competitivos com a energia gerada pela queima de combustíveis fósseis, tá? E, em particular, o Brasil está desperdiçando recursos de energia solar e energia eólica, particularmente no Nordeste brasileiro, enormes. E uma vez instalado um captador de energia eólica, a energia que move ele é de graça para a gente, tá? Que é vento. Tá? Então, os custos operacionais são muito mais baixos e eles podem ser instalados hoje a preços competitivos. E a grande pergunta é, bom, então por que o Brasil não faz um grande programa de incentivo ao uso de energia solar e eólica? Veja, é muito curioso, você vê mais painéis solares em Estocolmo, na Suécia, do que você vê na minha cidade, na cidade de São Paulo. Você vê mais aerogeradores na Alemanha do que você vê no Nordeste brasileiro, né? Por quê?
por causa da falta de políticas públicas. Quer dizer, o que a gente precisa é ter políticas públicas que pensem na sustentabilidade do planeta e que tenham uma visão de médio e de longo prazo, né? Veja, atualmente o Ministério das Minas e Energia planeja instalar um número enorme de termoelétricas e um número enorme de novas hidrelétricas. Por quê? Porque elas são construídas pelas grandes companhias, grandes construtoras, que a gente viu exatamente como que elas atuam ao longo de toda a Lava Jato, com Odebrecht, com Camargo Correia, não é especificamente uma ou outra empresa, é todo o sistema político no Brasil funciona nesta base. Num sistema onde cada casa possa gerar sua eletricidade, né, ser autônomo, inclusive vender eletricidade para a rede em períodos que você não usa, você deixa de ter um controle centralizado sobre a geração de energia. Isso interessa para quem está em Brasília, né? Obviamente, quem ganha é a população, mas eles perdem a capacidade de controlar o fluxo de energia do sistema como um todo e o fluxo de capital. Então vejam que são interesses que não dependem só da questão técnica, da questão científica. São interesses que a sociedade brasileira vai ter que começar a priorizar. Então, temos saída? Temos. Pega as grandes cidades, por exemplo. São Paulo tem 7,5 milhões de automóveis rodando na cidade. Isso não é sustentável, isso causa uma perda de tempo enorme para a população. Há pessoas que gastam 3 a 4 horas por dia só para ir e vir do trabalho. Tem saída para isso? Tem. Investir pesadamente em metrô, investir em corredores de ônibus limpo, ônibus elétricos com emissão zero de poluição e muito mais eficientes do ponto de vista energético do que os ônibus antigos que a gente tem aqui soltando fumaça preta pela cidade de São Paulo inteiro. Eu dei o exemplo de cidade de São Paulo, mas Uberlândia isso também ocorre, no Rio de Janeiro isso ocorre, em Manaus isso ocorre e assim por diante. Não precisa desenvolver absolutamente nada a mais de novas tecnologias. As tecnologias estão aí hoje, né? E por que elas não são implementadas? Porque quem detém o poder político e econômico hoje está interessado em manter os seus privilégios e não, basicamente, mudar a estrutura socioeconômica do país para um sistema muito mais justo, muito mais igualitário, muito mais limpo e que atenda melhor aos interesses da população como um todo. Então, não precisamos desenvolver nenhuma nova tecnologia. Todas as tecnologias que possam fazer a gente sair desta crise já existem e elas são economicamente viáveis. Beleza, Paulo. A Yasmin, ela fez um comentário, eu vou ler aqui para você. Já conheci pessoas que falam que não existe aquecimento global, porque dizem que a Terra já passou por vários períodos de mudanças climáticas e isso seria só mais uma mudança natural. Você pode comentar sobre isso? Sim, veja bem, as mudanças climáticas ela têm uma peculiaridade em relação a qualquer outras questões científicas. Elas vão contra o desmatamento da Amazônia, que vai contra os interesses dos ruralistas, por exemplo, que dominam o Congresso no Brasil, e ela vai contra os interesses da indústria do petróleo, que é simplesmente a maior indústria do nosso planeta. Com isso, o que acontece? Quem hoje explora bilhões de petróleo do subsolo, queima esse petróleo e joga esse petróleo para a atmosfera como gás de efeito estufa, não tem nenhum interesse, olhando para os seus próprios interesses, para o seu próprio umbigo, em parar de vender esse negócio que está destruindo o nosso planeta, né? Então, o que acontece? Estas indústrias lançam campanhas de desinformação, né, que felizmente estão perdendo muito hoje de relevância e de importância, porque obviamente você não precisa ser cientista para perceber que o clima está mudando. Veja, secas, incêndios como esse no Pantanal, que é uma planície alagada, nunca haviam acontecido, né? Incêndios na Califórnia,
que agora nos últimos 5 ou 10 anos estão devastando cidades inteiras, nunca haviam acontecido no começo do século passado. Então você não precisa ser cientista. Qualquer pessoa hoje percebe o clima está mudando, né? Então, essas campanhas de desinformação perderam muito de relevância e de importância, porque se tornou óbvio de que as mudanças climáticas estão aqui hoje e de que elas estão tendo um impacto muito forte hoje na sociedade global e na sociedade brasileira, e que elas vão tornar a sociedade do futuro, tem o potencial de tornar a sociedade do futuro insustentável. Então, isso hoje é óbvio, não precisa ser cientista para perceber isso. Então, essas campanhas de desinformação, de fake news, estão diminuindo muito, porque os argumentos não se sustentam perante uma ciência que hoje é muito, muito sólida. Certinho. A próxima pergunta é da Júlia, pegando um pouquinho da outra pergunta também que você já respondeu. Ela perguntou: professor, teria uma solução para as problemáticas ambientais através das ciências econômicas ou seria uma interação utópica? Veja, na verdade, o sistema que nós temos hoje, que nos trouxe essas 3 crises, como eu falei, é devido, na verdade, a um sistema econômico que é totalmente insustentável, né? Acho que isso hoje é muito, muito claro, né? E a pergunta que a nossa sociedade tem que fazer é: nós queremos continuar nessa direção, né? Aí depende, se você pergunta para os 100 bilionários do nosso planeta, eles querem continuar naquela direção, né? Para ganhar mais dinheiro, continuar acumulando riquezas. Se você pergunta para os outros 7,5 bilhões de pessoas no nosso planeta que estão fora do sistema de consumo, eles deixam muito claro de que isso tem que mudar. Então, dependendo da sua perspectiva, você pode querer uma mudança ou você pode querer exatamente como o sistema que nós temos hoje. A grande questão da mudança é a pergunta: mudar para que sistema? Como fazer essa transição de todo um sistema financeiro, econômico e social baseado na concentração de renda que nós temos hoje, né? O sistema é desenhado para que quem tem dinheiro ganhe ainda mais dinheiro e para quem é pobre continue mais pobre ainda, né? É assim que é desenhado o sistema. E a pergunta é: se a gente não mudar esse sistema, aonde isso vai nos levar, né? Eu acho que é muito claro, eu acho que ao longo da minha exposição fica muito óbvio e evidente que nós temos sim que mudar o sistema econômico e rápido, né? Porque os próprios economistas hoje estão começando a tentar pensar na tal da economia verde, na economia sustentável, porque eles já perceberam o caminho que o atual sistema econômico está nos levando. A grande questão é como reformar um sistema com uma inércia tão grande quanto que a gente tem hoje, que domina todos os cantos do nosso planeta. Não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível. Bom, a próxima pergunta, então, é da Karina. Ela falou: ótima palestra. Podemos considerar que durante o Antropoceno a Terra está passando por uma das maiores extinções em massa? Sim. A resposta muito simples. Sim, nós estamos passando por certamente uma das maiores extinções no nosso planeta. E isto é extremamente perigoso para a nossa própria espécie, né? Porque nós dependemos da biodiversidade. Tá? É menos claro a nossa dependência da biodiversidade do que a dependência do clima. Claro, um dia faz 52 graus centígrados, você percebe imediatamente. Agora, a perda de 1, 2, 3 ou 100 espécies é um processo muito mais difícil de você se aperceber do quanto que nós dependemos da biodiversidade. Tem alguns exemplos muito específicos. Por exemplo, né,
a mortalidade de abelhas está fazendo com que vários fazendeiros nos Estados Unidos, hoje, basicamente alugam colmeias de abelha para fazer a polinização das suas culturas. É uma clara demonstração de uma dependência da biodiversidade, porque determinadas culturas só são polinizadas por determinados insetos ou por determinados tipos de pássaros ou aves. Então, isso é uma demonstração. Existem milhares de diferentes demonstrações de serviços ecossistêmicos que são essenciais para a manutenção do equilíbrio do nosso planeta. Então, ao extinguir uma espécie, você está basicamente mudando o equilíbrio ecossistêmico do planeta, e isso tem implicações hoje muito importantes em várias áreas diferentes. Uma delas, por exemplo, é na nossa vulnerabilidade a novos vírus, como o SARS-CoV-2 deixou muito claro. Então, é bom a gente cuidar da preservação da biodiversidade, assim como a gente tem que cuidar da mudança climática e cuidar da saúde das pessoas, porque a nossa vulnerabilidade nesses 3 tópicos está aumentando rapidamente. Beleza, a próxima pergunta, então, é do Eduardo, e ele disse: professor, como tentar alertar a população do nosso cenário tão ruim, visto que, que tem pessoas que afirmam que a Terra é plana e que a pandemia é uma teoria da conspiração? A solução seria a academia ter mais práticas extensivas? Isso para tentar mudar a mentalidade dessas pessoas, levando o conhecimento científico de forma acessível? Veja, isso não depende da academia, isso depende da sociedade. Tá? Não vamos imaginar que só cientistas vão conseguir fazer este trabalho de disseminação de ciência, né? É interessante observar que, por exemplo, movimentos de terra plana não existiam há 20 anos atrás aqui no Brasil como eles existem hoje. Eles estão associados nos Estados Unidos e aqui à ascensão da extrema-direita. E isso ocorreu também em vários países europeus. Então, o que esta extrema-direita preconiza? Preconiza, olha, vamos manter o status quo, porque eu sou quem estou sendo mais beneficiado pelo atual status quo. Então, não vamos investir em vacinação, não vamos investir em novidades tecnológicas ou na nova ciência, vamos fazer um descrédito da ciência, porque isso pode trazer mudanças que não sejam favoráveis à minha dominação do sistema político e econômico. Isto está no cerne, hoje, da questão das mudanças necessárias para a gente mudar a direção do curso para onde a gente está indo. Quer dizer, chega a ser, obviamente, surpreendente no século XX você ter uma parcela da população que imagina que a Terra é plana, né? É inconcebível para a maior parte das pessoas que tem um mínimo de raciocínio, né? A mesma coisa, movimento anti-vacinas, né? A mesma coisa do negacionismo das mudanças climáticas. Todos eles vão na mesma direção, né? Que é você usar questões religiosas, questões do seu interesse social, político e econômico acima do conhecimento científico, né? Muitas dessas questões aqui no Brasil nos pegou de surpresa, porque a gente imaginava que esse tipo de coisa jamais iria acontecer numa sociedade educada, né? Veja que esses movimentos são muito menos fortes, digamos assim, na Suécia, na Dinamarca, na Nova Zelândia, em países com alto nível de educação. Portanto, investir na educação e educar a população, investir recursos do orçamento para aumentar o orçamento das universidades federais é estratégico para que a gente não tenha uma população que passe daqui a 10 anos imaginar que a Terra é plana, que seja contra vacinas ou que seja contra o avanço científico. A próxima pergunta, então, é da Janaína. Ela falou: Paulo, obrigada pela palestra.
Analisando o nosso cenário atual, como melhorar a aproximação entre ciência e sociedade no intuito de 1. Fazer a sociedade ter mais voz em decisões políticas e 2. Conseguir utilizar de uma melhor maneira os benefícios dos avanços da ciência e tecnologia? Bom, excelente pergunta. A pergunta não tem uma resposta simples, como você vai fazer, mas veja bem, há 20 anos atrás, eu dificilmente estaria aqui conversando com vocês, numa live, discutindo esses aspectos científicos. O que nós estamos fazendo aqui é disseminar conhecimento científico. Isso aumentou muito no nosso país e aumentou muito do ponto de vista globalmente, né? Nós temos que fazer muito, muito mais disso, né? E isto vai na direção da pergunta anterior. Nós temos que investir em educação para a população, porque a hora que 80%, 90% da população brasileira tiver acesso à universidade, né, tiver acesso à informação científica, muitas dessas questões que nós estamos discutindo hoje deixam de ter sentido. A hora que a população souber das vantagens de programas de vacinação, já a reação a um governante que vai dizer que, olha, eu não acredito em vacinas, né, vai ser outra completamente diferente do que a gente tem hoje. Tá? Então, por isso que educação e trazer a ciência diretamente para a população tem aumentado de intensidade significativamente. Temos um longo caminho a percorrer nesta direção, né? Não é um caminho fácil, mas é a única saída para que a sociedade como um todo consiga eleger melhores representantes e, com isso, a gente melhorar o cenário atual. Né? Ela colocou o seguinte: fazer a sociedade ter mais voz em decisões políticas. Veja que isso não é papel da ciência. Isso é papel da sociedade por si. Ciência não resolve todos os problemas. Tá? Vamos deixar isso muito claro. Ajuda a resolver alguns. Agora, cientista não foi eleito para estruturar políticas públicas. Isso são as pessoas que a gente elege. Então, o que nós temos que fazer? A hora que você for votar agora para o seu prefeito, dê uma olhada na plataforma do seu prefeito, se ele realmente se compromete de verdade, né, não só como promessa de campanha, em aumentar o orçamento do ensino municipal, por exemplo, né, que é extremamente importante. Os municípios têm uma responsabilidade enorme no ensino básico. Né? O governo federal tem uma responsabilidade maior nas universidades e no ensino superior, mas no ensino básico, os municípios são chave. Então, você votar em políticos que efetivamente possam ser cobrados no futuro para investir melhor na educação, na alfabetização e assim por diante, vale muito. A segunda parte da sua pergunta era: conseguir utilizar de uma melhor maneira os benefícios dos avanços da ciência e da tecnologia. Esse é um ponto importante. A maior parte dos benefícios do avanço da ciência e tecnologia hoje, quem acaba usufruindo desses avanços não é a população de baixa renda, é a classe média e são os mais ricos. Então, na verdade, por isso é que a gente coloca que reduzir desigualdades é absolutamente chave para a gente fazer a ciência chegar em toda a população, não só na fração muito pequena da população que tem acesso às universidades, que tem acesso à comunicação científica. Né? A gente tem que fazer essa comunicação científica chegar a todos, sem exceção, e para isso a gente precisa reduzir as desigualdades sociais do nosso país. A próxima pergunta é do José. Ele fez duas perguntas, na verdade, vou ler a primeira. Professor Paulo, você tem esperança para o futuro do nosso planeta? Sim. A resposta muito simples é sim. Por uma razão muito simples. Nós não temos outra alternativa. Não existe lockdown para o planeta como um todo.
Né? Veja, enquanto para tratar do Covid, basta você se trancar num quarto e você provavelmente não vai pegar Covid, né? No caso da perda de biodiversidade e da mudança climática, não há lockdown possível. Nós temos outra alternativa se não resolver este problema da mudança climática, nós não temos. O problema é que nós não temos todo o tempo do mundo, né, para deixar o sistema continuar como ele é hoje, tá certo? Antes de ocorrer uma disrupção total do sistema biológico ou do sistema climático do nosso planeta. E isso é um problema, porque, obviamente, quem ganha dinheiro hoje tem todo o interesse só de continuar ganhando dinheiro ad infinito e para sempre. Né? Só que isso pode custar a vida no nosso planeta, né? Como a gente conhece. Isto pode levar a uma extinção, ou, no mínimo, fazer a vida de uma espécie, que somos nós, Homo sapiens, muito mais difícil no futuro. Né? Então, quanto mais cedo a gente atuar, com a ajuda de todos vocês, né, mais fácil vai ser a nossa tarefa e menor os prejuízos dos nossos filhos e dos nossos netos no futuro. A outra pergunta, então, também é do José, e ele falou: é possível fazer ações individuais para ajudar nosso planeta? Quais? É uma ótima pergunta, né? Eu sempre que eu dou palestras, às vezes o pessoal fica muito bravo comigo, dizendo o seguinte: veja, você parar de comer carne ajuda a diminuir o aquecimento global? Você andar de bicicleta em vez de andar de carro ajuda no aquecimento global? Tá? A resposta é muito simples. Infelizmente, não. Por quê? E o porquê é importante. Né? Ações individuais, sem ser políticas públicas globais, hoje, têm um impacto muito pequeno. Por quê? Por exemplo, no caso de andar de bicicleta numa cidade de São Paulo. São Paulo tem 7,5 milhões de carros. Se você for andar de bicicleta até o trabalho, isso vai fazer muito bem para a sua saúde, isso vai melhorar a tua forma física, vai ter uma série de benefícios para você, mas não vamos se iludir de que a sua diminuição de emissões de gás de efeito estufa vai ser importante para a cidade de São Paulo, porque se os outros 7,5 milhões de carros continuar saindo na rua, desculpa, mas o seu esforço é desprezível perto do que precisa ser feito. Hoje, em vez de ações individuais, nós precisamos de políticas públicas. Se você parar de comer carne, vai fazer muito bem para a tua saúde, tá? Você realmente vai melhorar vários aspectos. Mas, se os outros 7 bilhões de pessoas no nosso planeta aumentarem a sua dieta rica em proteína, o teu esforço é em vão. Então, numa economia globalizada, hoje, ações individuais ajudam muito pouco. Nós precisamos de políticas públicas a nível municipal. Por exemplo, se uma cidade investe pesado em transporte coletivo eletrificado, por exemplo, em ônibus elétricos, né? Isto vai melhorar a qualidade do ar da sua cidade, isto vai tirar os carros das ruas, isso vai melhorar a qualidade de vida da sua cidade, tá? Isto chama-se políticas públicas, tá? E é disso que a gente precisa hoje. Ações individuais podem ajudar um pouco, pode até melhorar a tua consciência ambiental, mas cuidado, não se iluda de que você está ajudando a resolver o problema, porque o que nós precisamos mesmo é de políticas públicas municipais, estaduais, federais e globais. A próxima pergunta, eu acho que é a última, se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode mandar, pessoal, é da Ana Carolina. Ela perguntou: Paulo, no seu ponto de vista, o que o agronegócio tem que fazer para ir a favor da natureza sem causar tantos impactos? Veja, é uma boa pergunta por causa do seguinte: um grande problema que a humanidade tem e que alarma os cientistas de maneira muito grande é um problema muito simples. Hoje,
a produção de comida é responsável por 30% das emissões de gás de efeito estufa globalmente. 30%. Mesmo que a gente acabe com todas as hidrelétricas, acabe com todas as termoelétricas do planeta, troque todos os carros por carros elétricos, gere eletricidade por energia solar e energia eólica, nós ainda temos 30% das emissões hoje. Isso são 15 bilhões de toneladas de carbono emitido a cada ano. Tá? É uma emissão enorme. Como é que nós podemos tornar o planeta neutro em emissões de carbono e, mesmo assim, alimentar 10 bilhões de pessoas que seremos em 2050? É um gigantesco desafio. Como nós vamos fazer isso? Para isso, temos que investir em melhorar a nossa agricultura por uma agricultura de baixo carbono. Temos que mudar a nossa dieta, nós vamos sim ter que mudar a nossa dieta, tá? Para uma dieta menos intensiva em emissões de gás de efeito estufa, o que significa comer menos carne, mas isso tem que ser feito de maneira global, né? E é importante a gente perceber o seguinte, veja o que aconteceu na China. Nos últimos 20 anos, o nível econômico dos chineses aumentou estrondosamente. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Além de comprar BMWs, telefones celular caro, etc. e tal, comer mais carne. Dieta de alta proteína. Dieta onde você usa muita soja, muita carne, né? E lembre-se que nós temos 2 bilhões de pessoas na África, fora da sociedade de consumo e sem acesso a comer dietas de alta proteína. Quando essas pessoas tiverem recursos financeiros suficientes para começar a comer uma dieta de alta proteína, você pode ter 100% de certeza que eles vão fazer isso como qualquer um que está nessa live faz. Tá? Natural, normal e justo, principalmente. Né? O IPCC, no último relatório, a gente ficou quase 6 meses discutindo, devemos fazer a recomendação de que as pessoas comam menos carne? A resposta foi não, porque não é eticamente correto você dizer quem hoje não tem acesso, deixe de comer carne para mim poder comer a minha carne, andar com o meu automóvel ou ter a minha casa de 100 metros quadrados. Isso não é moralmente justo. Tá? Então, veja onde que chegou esse debate. A produção de alimentos é o maior desafio que a gente tem hoje e nós não temos ainda solução para esse problema. Temos solução para a descarbonização do setor de transporte, do setor elétrico, do setor de produção de bens de consumo. Isso já existe solução, não precisamos inventar mais nada. Na produção de alimentos é diferente e é o grande desafio que a nossa humanidade vai ter nos próximos 50 anos. Bom, Paulo, eu acho que foi isso. Foram todas as perguntas. O pessoal elogiou bastante a sua palestra, todo mundo gostou. Obrigado. A gente agradece muito a sua presença, foi muito esclarecedor e agregou muito conhecimento aí. Então, agradeço. Legal. Eu é que agradeço, gente, e não esquece, cada um de vocês tem uma tarefa, né? Veja, a nossa geração basicamente fracassou em caminhar para a sustentabilidade e essa tarefa agora é para a geração de vocês, né? Não é só a Greta Thunberg, é vocês atuando profissionalmente em cada uma das suas profissões, ajudando o planeta a ser reconduzido por uma trajetória mais sustentável. Não é fácil, não vai ser uma tarefa mole, mas lembra, vai ser feito, porque nós não temos outra alternativa. Tá joia? Então, obrigado pela atenção de vocês, gente. Nós que agradecemos, Paulo. Tchau, gente, tchau. só queria falar umas coisinhas aqui. Só relembrando da inscrição solidária, quem quiser fazer,
tá disponível aí, só pedir as contas pra gente e a gente envia o número do sorteio para vocês por e-mail. Pedimos desculpas pelos imprevistos de hoje, mas a gente está tentando melhorar para quarta-feira, para dar tudo certo no YouTube. E aí a gente vai se falando pelo grupo do WhatsApp, pelo Instagram, e vocês entrem em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela palestra novamente. Paulo, boa Obrigado noite. a vocês. Até quarta-feira. Tá, joia. Tchau, tchau, gente.